A igreja, ela é de Pedro, ela é de Paulo, do apóstolo São Paulo, do apóstolo São Pedro. É ou não? Não. A igreja é de quem? É de Jesus. Foi Jesus quem fundou a igreja. A igreja é dele. E Cristo, ele foi muito claro: a minha igreja, quando fala com o apóstolo São Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus, mas esta pedra sobre a qual Jesus constrói a sua igreja, edifica, esta pedra é Pedro. Pedro significa pedra. Jesus, já desde o início, quando chamou o apóstolo São Pedro, já lhe deu o nome, quando era Simão, filho de Jonas, ele deu o nome de Pedro, Cefas, para justamente já lá mostrar que ele tinha uma missão toda especial no interior da sua igreja, ser essa pedra sobre a qual ele construiria a igreja. O que significa ser Pedro? Essa pedra sobre a qual Jesus constrói a sua igreja. O que significa? Qual é a função do apóstolo São Pedro? O apóstolo São Pedro, mais tarde Jesus vai dizer para ele muito claramente, qual é? Confirmai os irmãos na fé. Portanto, é confirmar os irmãos na fé. Ele é o sinal, pela sua profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta fé é sobre esta fé, esta rocha que é ele, que ele professa. Esta fé, Jesus convoca todos os povos, todas as pessoas, e ele será sinal desta comunhão, sinal desta unidade. Pedro, ele significa, portanto, a igreja na sua comunhão, na sua unidade. E é nesta comunhão, nesta unidade, é que nós devemos vivê-la, viver a igreja, sermos igreja. Vejam só, lá desde aquele tempo, Jesus e esta igreja, as portas do inferno não hão de prevalecer sobre ela. Portanto, é a mesma igreja, essa mesma igreja que atravessa os séculos e que chega até os nossos dias. Por isso, a função do apóstolo São Pedro não foi só naquele momento ser sinal de unidade, confirmar os irmãos na fé e confirmá-los na prática da fé, que é a moral, que é como viver a fé. E esta função, não só naquele momento, mas através de todos os séculos até hoje. E hoje nós temos ainda aquele que sucede o apóstolo São Pedro. Quem é? O Papa Francisco. Vamos tê-lo entre nós no mês de julho, na Jornada Mundial da Juventude. Está aqui conosco. Veja que beleza. Esta é a igreja. Uma igreja que não foi, através dos tempos, um bispo que a fundou. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, vou fundar uma igreja, vocês diriam: Dom Fernando está lelé da cuca. Não é verdade? Lelé, totalmente lelé. Portanto, precisa fazer um tratamento. Mas é Cristo que fundou a igreja. É essa mesma igreja até os nossos dias. E eu estou a serviço dessa igreja, e na Diocese de Santa Amaro sou sinal de comunhão
comunhão para confirmar os irmãos na fé e na prática da fé na diocese de Santo Amaro. Portanto, vejam só, mas eu só sou igreja se eu estou em comunhão com as demais igrejas, com os demais bispos, e particularmente um bispo que é o sucessor do apóstolo São Pedro, que é o Papa. Vejam só, isso é igreja. Igreja é esta comunhão. E o apóstolo São Paulo? Qual a função do apóstolo São Paulo? Pedro confirmar os irmãos na fé e na prática da fé, sendo sinal de comunhão, sinal de unidade. Não chega lá perto, senão lá vem um chiado. Não? Essa é a função de Pedro. E a função de Paulo? Qual que é? Vocês devem saber, a padroeira aqui é São Paulo. E eu vou deixar que vocês falem qual que é a função de Paulo. A função de Paulo é ele vai ser aquele que vai anunciar, desde o momento do batismo dele, por Ananias, é aquele que vai anunciar o Evangelho, a boa nova, a todas as nações e povos. Não é que Pedro também não o tenha feito. Ele fez, pregou, anunciou, mas de modo particular é o apóstolo São Paulo, aquele que abre a igreja para dialogar com todas as culturas, com todos os povos. Como isso é importante. Por isso, quando nós vemos Pedro e Paulo, os dois morreram aonde? Em Roma. A igreja de Roma é a igreja dos gloriosos mártires Pedro e Paulo. É aquela que confirma na fé, mas é também aquela que dialoga com todos os povos e culturas. Aí vem o Papa, para nesse diálogo, evangelizar, anunciar Jesus, para que Jesus seja cada vez mais essa realidade viva no coração de cada um de nós. Por isso, no dia de hoje, nós pedimos a São Paulo que ele interceda para que cada vez mais também nós, que cada um de nós, no seu ambiente, na sua realidade, deve significar a igreja, como Pedro, confirmando os irmãos na fé, na prática da fé, da comunhão, da unidade. O senhor não é sinal de unidade também? A senhora também não é? Cada um de nós. Pois olhamos para São Pedro e dizemos também nós, no nosso ambiente, queremos ser igreja, confirmando a nossa fé, e levando, e vivendo, e testemunhando esta unidade. Mas também Paulo, porque vocês vão sair daqui, onde quer que estejam, por toda parte, ser uma presença de quem? Do Evangelho. Do Evangelho. Presença viva do Evangelho de Jesus. Isso somos nós, por isso a gente agradece. No dia de hoje, quem? Os apóstolos, São Pedro, São Paulo, mas sobretudo quem? Jesus fundou a igreja e pertencemos a essa igreja. Portanto, a Jesus, ao apóstolo São Pedro e o apóstolo São Paulo, uma salva de palmas. São Paulo, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Uma salva de palmas.